Olá, esse é o vídeo do tutorial usando os componentes pacote, o packet e o packet no Visuino. Aqui vamos aprender como estruturar informações para ser enviado para outra aplicação, pode ser para outro Arduino, para alguma aplicação externa, enfim. Você começa abrindo o Visuino, File, New. Seleciona a sua placa compatível. No caso, eu estou usando o Arduino Uno mesmo, não vou selecionar nenhum. Vai na paleta de componentes, seleciona o componente Packet. A nossa comunicação vai ser via serial, então eu vou ligar o out do componente Packet no indo serial 0 da placa. E para este pacote eu vou adicionar 4 elementos, sendo um integer, que é para um elemento numérico tipo inteiro, um elemento float, que é do tipo analógico, um elemento color e um elemento text. Agora eu vou adicionar 4 componentes geradores, que são componentes que geram valores aleatórios. Para os 3 primeiros são e um componente text que eu vou colocar, então vou colocar aqui um integer generator, random integer generator. Vou colocar um random analog generator e um random color generator. Não é esse, é esse aqui. RGW, então nós random color. E vou colocar um text value. Vou definir um texto qualquer no componente text value. Vou também colocar um componente chamado clock generator. Se eu não estiver usando esse clock generator e for rodar, os componentes vão ser muito rápido. Eu não quero que seja enviado muito rápido. Então adiciono esse componente clock para definir a frequência que eu quero que esse pacote seja enviado. Vou colocá-los aqui à frente do componente packet. E também vou colocar um componente clocker multisource. Esse componente clock multisource ele recebe na sua entrada o sinal desse componente e ele envia na sua saída em ordem. Então eu vou primeiro gerar um valor aleatório para esse, depois para esse, para esse, para esse e finalmente vou jogar um clock aqui para enviar os valores gerados. Então eu vou fazer a ligação aqui. Vou ligar a sequência. E o último, que é para enviar o pacote já com os valores definidos, eu coloco no clock do packet. Então aqui só é ligar nos elementos correspondentes. Aqui eu vou definir a frequência do componente clock, né, para 60%. E definir também a identificação do componente packet, um read maker. Vou colocar não,
Agora eu vou mandar para a minha placa e compilar o projeto. Eu posso fechar. Então agora eu vou vir aqui no Serial Inspector do Visuino, o Serial Monitor. Coloco o serial, seleciono a porta da minha placa, velocidade padrão, seleciono aqui no formato, coloco o pact1. Então, como o meu pacote ele já vai criar o escopo, vai criar a visualização por instrumento. O gauge para os elementos inteiros, o color e o elemento text. Eu vou conectar e eu já vejo os valores sendo recebidos de forma aleatória. Eu fiz o hino que eu coloquei no text e os valores gerados aleatórios do componente do elemento integer, do elemento analógico e do elemento color. Agora eu vou criar uma aplicação externa que vai receber esses mesmos valores. Eu só vou fazer algumas modificações aqui no render. Eu vou colocar o valor aqui max 100 e menos 100. E no analógico eu vou colocar no mínimo menos 1 e no máximo 1. O resto pode ser normal. Vou salvar meu projeto, caso queira salvar. E vou, como eu alterei as propriedades dos elementos, desses dois componentes, eu vou compilar novamente. Eu posso fazer o upload direto ou posso abrir a IDE do Visuino por esse botão. Hello. Eu vou agora abrir o Delphi. Eu vou criar uma aplicação externa. Para você fazer essa aplicação que eu estou fazendo utilizando o Delphi, você precisa do Delphi Community Rio, que é a 10.3. Ele pode ser baixado gratuitamente através do site da Embargadeira. Eu vou abrir o site aqui para vocês verem. Delphi Community. E você vem aqui no site Delphi Community Edition. Então você vem aqui, obtenha o Community Edition gratuitamente. Então você preenche esse formulário aqui, marca essa caixinha e baixa agora. Aí ele vai enviar para o seu e-mail a chave, que é o serial, e também o download o link para baixar o aplicativo de instalação. E também vai precisar da biblioteca do LabPack da Mitov Software. O da Mitov você abre aqui Mitov, www.mitov.com/download e baixa os componentes Instrument Lab e o componente Communication Lab. E instala no seu Delphi, quando já tiver o Delphi instalado, claro. Então agora você vai aqui no seu Delphi File, New, Windows VCL Application. Vai criar um formulário vazio, que é uma janela. Se você der o play aqui, vai gerar um aplicativo vazio. Nós vamos modificar algumas coisas. Essa janela como o título dela, o board icon. Eu não quero que ela seja maximizada. Então ele vai criar uma janela que ela pode ser, ela pode ter o seu tamanho alterado, mas ela não. Opa, eu marquei o minimizado. Não é minimizado, é maximizado. E ela não pode ser maximizada. Então só é aqui na paleta de componentes. Eu vou procurar o componente Comport, já que a nossa comunicação é serial via porta serial. Eu vou arrastar ele aqui para dentro. Esse Comport ele faz parte daquele componente da Mitov Communication Lab. E vou adicionar dois componentes Gauge, Angular Gauge, que faz parte do Instrument Lab. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho.
alinhar aqui e fazer uma cópia Ctrl C, Ctrl V desse componente. Você lembra dos limites que a gente colocou no Visuino? Então para o primeiro eu vou alterar o limite máximo 100 e mínimo menos 100. E o segundo eu vou colocar máximo 1 e mínimo menos 1. E também vou adicionar um componente Penion que vai representar a nossa cor aleatória. Só ajustando ele aqui na tela. E o componente Label que vai representar o nosso texto que vai ser recebido. Vou colocar ele aqui. Vou alterar a fonte e aumentar um pouco. Já tá bom. E agora eu vou adicionar um componente chamado Unpacked, que faz parte também do Communication Lab. Esse Unpacked, ele é a contraparte do componente Packed. Então, nós vamos reestruturar de acordo com o componente Packed na mesma ordem dos elementos, dos tipos dos elementos. Então, o primeiro elemento foi um componente integer. O segundo foi um elemento analógico que pode ser float ou real. Vou colocar float. E o terceiro foi um componente color. E o último foi um componente do tipo texto, que é string. Então seleciono novamente o componente unpack. Seleciono head make e coloco a mesma coisa que está lá. Deixa eu abrir porque eu não me lembro mais. Foi 11. Que é o que vai identificar o pacote quando ele chegar. Se eu colocar algo diferente aqui, quando esse pacote chegar com essa identificação, ele é automaticamente descartado. Então eu tenho que colocar a mesma identificação para ele ser processado. Então aqui agora eu seleciono o componente Penion, vou na propriedade Color, clico nesse botãozinho aqui e coloco o Color Sync Pin, que é para ele fazer um bind da cor. E também vou no componente Label e faço para a propriedade Caption, String Sync Pin. Agora eu vou aqui na aba OpenWire e vou fazer as ligações de componente. Para organizar aqui, eu venho aqui e clico nesse botão. Ele vai organizar os componentes na tela. Mas eu não quero dessa forma, eu quero que fique aqui do lado. Esse aqui. E o comporte aqui. Então eu vou ligar o Alt do comporte no Windows do Unpack. E aqui eu vou colocar, fazer a saída do pacote dos valores dos respectivos componentes. Float no Angular 2, que eu defini o 0 e 1, aqui no Color e aqui no String. Nosso componente já está configurado, tudo configurado. Então eu volto novamente na aba Design, seleciono o componente Comport e configuro a porta do meio da minha placa. Ela já aparece aqui como disponível. Então eu também marco essa opção Synchronized Events. Não é necessário, você pode deixar desmarcada, mas facilita a comunicação. Então aqui eu só faço dar o play. Lembre-se que você também não pode estar usando a porta do Arduino, da placa e nada. Tipo, se estivesse conectado aqui não iria funcionar, ia dar um erro. Ou vendo no monitor serial da IDE. Tem que estar tudo desconectado, tudo fechado. Então, começou a receber, vocês podem ver que já recebeu o texto e está recebendo os valores nos respectivos controles. Então, com isso, eu fiz uma integração bem básica mostrando como fazer uma aplicação externa para se comunicar com o Visuino. Nesse caso, ele está apenas recebendo informação da placa, mas você também pode fazer ele enviar, pode fazer um dashboard completo, um controle, um painel, qualquer coisa. É bem simples, viu que eu não usei nenhuma linha de código, só fiz configurar alguns componentes e eu já criei uma aplicação bem rápida. Talvez a demora seja num vídeo que eu não tenho muita experiência em gravar, mas tá aí. Tá recebendo a cor aleatória, mudando de acordo com a cor. O texto que eu coloquei já recebeu.
E os valores que eu coloquei dentro do limite estão alternando aleatoriamente de -1 e 1 do analógico e do inteiro menos 100 a 100. Eu vou fechar aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo.